Mais uma vez a gente está aqui para fazer um vídeo sobre uma das obras do vestibular. Vocês sabem que a FUVEST mudou a lista e um dos livros que entrou na lista da FUVEST foi o Iracema, do José de Alencar, que substituiu o Tio, também do mesmo autor. Bom, vamos lá. O que você precisa saber para estudar Iracema para ir bem na prova da FUVEST? Primeira coisa, Iracema faz parte de um conjunto de livros do José de Alencar chamado de Trilogia Indianista, que é composto pelo Guarani, o famoso, o primeiro romance do Alencar lançado, o Ubirajara e Iracema. Vejam só, o que você tem na cabeça quando você fala de indianismo? A primeira coisa que vem na sua cabeça é o Gonçalves Dias, não é isso? Lembram lá, minha terra tem palmeiras, onde canta sabiá, blá blá blá. Bom, esse indianismo é um indianismo que faz parte do romantismo, tanto um quanto o outro. Então, Gonçalves Dias e José de Alencar fazem parte do romantismo, mas são indianismos diferentes. Vejam só, o Gonçalves Dias está no começo do século XIX, né? Nos primeiros momentos da independência, nos momentos em que a vontade da literatura é estabelecer uma diferença daqueles que moram no Brasil em relação aos portugueses. Portanto, o índio do Gonçalves Dias, não do José de Alencar, ele é uma espécie de diferença em relação ao português. Aquele índio heróico e assim por diante que a gente tem em geral. Já no José de Alencar, a gente está falando de um outro momento da história do Brasil. A gente está falando do Segundo Reinado, momento em que, de alguma forma, o romance, particularmente o romance, mas a literatura como um todo, se engajam de alguma forma para formar a ideia de nacionalidade, a ideia do nacionalismo, a ideia de uma nação, essencialmente, né? Quer dizer, então o romance funciona aí um pouco como um instrumento de descoberta do país por um certo lado, mas também de interpretação, quer dizer, a narrativa do romance ela é uma espécie de interpretação do país. Bom, só que o José de Alencar é um autor, dentro desse contexto, bastante conservador. Qual é a visão de nação que ele tem, né? É uma visão de nação que essencialmente está colocada numa espécie de aura ou numa espécie de essência civilizatória colocada nos portugueses. Como pensa o José de Alencar, como ele já num dos momentos que ele fala sobre isso, né? Ele pensa que o Brasil é como se fosse uma grande mata virgem, com uma série de pessoas peladas ou qualquer coisa assim, e vêm os portugueses e trazem a civilização. Então vejam só como é diferente a postura em relação àquele indianismo lá do Gonçalves Dias, né, que coloca como diferença. Aqui a questão é, os portugueses, embora os romances sejam indianistas, os portugueses são elogiados. Bom, para a gente pensar em Iracema, qual que é o centro da Iracema? O que acontece em Iracema, né? Em primeiro lugar, o Alencar começa dizendo, né, é um autor ali que se coloca como narrador, começa dizendo que quando era criança escutou aquela história que ele narraria na sequência lá no Ceará quando criança. Então uma lenda, de alguma forma, que a gente poderia chamar de mito de formação, alguma coisa assim do país. Uma lenda que ele escutou quando criança no Ceará. Ele começa a contar a história pra gente, a gente entende no final que o enredo é basicamente a chegada, um momento em que os portugueses estão no Brasil, né? É um momento que, diga-se de passagem, século XVII, portanto, se passa no período que a gente chama de União Ibérica, né? Os portugueses estão no Brasil, então veja, União Ibérica é quando Portugal estava sob o poder espanhol, né? Esses portugueses estão no Brasil, o português principal que aparece ali é um sujeito chamado Martim, que no meio da floresta, num dia caminhando, encontra uma moça muito bonita, que é a Iracema, finalmente a índia que dá nome ao romance. Bom, a partir de então, os dois têm um grande romance, no meio de uma série de guerras entre tribos e assim por diante, né? E no final das contas, depois de um momento em que a Iracema oferece uma bebida para o Martim, eles terminam tendo uma relação sexual, ela engravida e no final das contas ela morre, né? Tô contando o final do romance, né? Mas tudo bem. Ela morre e nasce uma criança. A criança é um tal do Moacir, né? Moacir que significa essencialmente, naquele momento, na tradução, o filho da dor. Bom, contei o enredo para voltar agora, pegando o gancho lá atrás do que eu falei. O que significa isso dentro do escopo aí do indianismo do José de Alencar? Vejam só o que acontece. Iracema, Índia. Martim, português. Iracema, a Mata Virgem. Aliás, para o Alencar, quando ele escreve, ele diz que a palavra Iracema significa a virgem dos lábios de mel. A virgem, assim como a terra virgem, né? Entre parênteses, a gente sabe hoje que Iracema, na verdade, é um anagrama da palavra América, o que nos ajuda ainda mais a interpretar. De outro lado, o Martim é a representação de Portugal, a representação da civilização. Quem morre no final das contas? Bom, a Iracema morre. É quase como se houvesse, nas obras indianistas do José de Alencar, uma espécie de doação, uma doação voluntária por parte dos indígenas em relação aos portugueses. Uma espécie de doação que depois foi chamado de mito sacrificial. É como se houvesse um sacrifício por parte dos índios para se formar nação. Então vejam,
Diferente daquele indianismo que queria meramente se diferenciar dos portugueses, esse indianismo do Alencar preza por uma união dessas duas coisas e mais. É o índio que se doa em prol da nação. É o índio que se doa pela civilização. Evidentemente, isso não faz sentido nenhum. Evidentemente, a gente sabe que a questão dos índios é de uma outra ordem. Né? Evidentemente, a gente sabe que existe genocídio. Né? Os índios não se doaram em prol de uma civilização. Mas por isso que a gente tem que entender esses romances do século XIX, particularmente do romantismo, como uma forma de interpretação do país. Né? Produção de ideologia, no limite. Bom, além disso, vejam só o que está colocado nessa cena. Martim e Iracema. Martim em português, Iracema índia. Dentro disso, o Moacir, que seria o primeiro cearense, né, é uma espécie de símbolo do Brasil, seria de alguma forma o primeiro brasileiro. Então a gente está falando de um livro que teoricamente fala sobre, pegando todas essas coisas que a gente falou, a formação do povo brasileiro. Bom, o Brasil então seria formado na concepção do José de Alencar por uma índia e por um português. Vejam, obviamente a gente sabe hoje, né, ainda mais no nosso tempo a gente consegue perceber isso, que o Brasil não é essencialmente formado por índios e por portugueses, mas que além disso existe a população negra, né, historicamente ligada à escravidão. Então vejam, qual que é a postura do José de Alencar? Às vezes os nossos alunos leem esse romance e falam, nossa, que livro legal, que bonitinho, assim por diante, sem entender o que está por trás daquilo ali. Né? Quer dizer, de um lado você tem um manifesto quase dizendo que os índios se doaram em prol da civilização e no segundo ponto que a formação do povo brasileiro exclui os negros, que naquele momento poderiam ser vistos como sub-humanos ou então nem humanos. Percebem? Então é esse o escopo geral que está por trás dessa obra. Claro, essa obra, de uma certa forma, é muito mais interessante do que Tio, por exemplo, talvez justamente por essas discussões que a gente pode fazer, por aquilo que a gente pode pensar da interpretação do Brasil nesse momento, por aquilo que a gente pode pensar da literatura nesse momento. Né? Mas é sempre bom entender, a análise da obra, a leitura da obra, ela é interessante e ganha força a partir do momento que a gente consegue decodificar esses signos que estão colocados aí e interpretar alguma coisa a partir disso, principalmente do que diz respeito à nossa realidade. Né? E óbvio, ainda mais num tempo como o nosso, em que as pessoas dizem, colocam não há racismo e assim por diante, é sempre interessante a gente lembrar que essas coisas são históricas, né? Não são aleatórias, não surgem agora. Né? E assim como a gente sabe que há racismo, há motivações históricas para isso. Tudo bem? Então, não sei se eu posso dizer que eu espero que você goste de Iracema, mas eu espero que você leia pelo menos. Né? Por mais que a gente saiba que ainda assim vem de uma opinião conservadora e assim por diante, é importante a gente ler isso também para interpretar, para entender aquilo. Né? Bom, pessoal, é isso. Esperem aí pelos nossos próximos livros da nova lista da FUVEST.